Eu quero, nesta noite, encerrar o assunto sobre idolatria. E eu quero encerrar o assunto trazendo para nós as consequências em sermos idólatras e também qual a posição nossa, a posição do crente. Não sei se você vai concordar, mas eu quero trazer a nossa posição, o que eu acredito, o que eu entendo. Se você entender diferente, nós vamos discutir sobre isso nesta noite. Eu quero ver a sua posição também. Então nós queremos tratar sobre isso e eu quero falar mais sobre a idolatria, ídolo mesmo, com relação a imagens. Nós vamos nos prender hoje mais à idolatria imagem, que é o que pega mais nas nossas vidas, né? As outras coisas passam muitas vezes raspando, mas o ídolo, o santinho, a imagem de pau, a imagem de papel, a imagem de barro, então é isso que tem pego mais a nossa nação. E nós herdamos isso, eu já disse, do catolicismo. Ter em casa imagem, ter nome dessas imagens, desses santos do passado. E eu quero nesta noite, eu não sei se você percebeu, no último batismo, eu vou falar aqui. Foi batizada uma pessoa que o nome dele traz o nome de 3 santos. Ele traz no nome dele o nome de 3 santos. Olha para a vida dele. Olha as consequências da vida dele. E por quê que ele traz o nome de 3 santos? Por ignorância dos seus pais, quiseram santificar tanto essa pessoa, e a verdade é que acaba prejudicando, acaba amarrando. Então, irmãos, é muito importante, seu Antônio, que a pessoa, na verdade, eu vou falar mais depois sobre isso, mas que tome posse do novo nascimento. A vida de uma pessoa, mesmo que venha do catolicismo, do candomblé, de onde vem, a partir do momento que passou nas águas, ele tem que acreditar que ele é nova criatura, que as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Não quero me prender à quebra de maldição. Se você crê que tudo se fez novo, você não precisa ficar fazendo regressão a essas coisas. Mas para uns precisam, até que ele entenda e deixe o passado. Mas vamos lá, eu quero falar mais sobre isso depois. As consequências da idolatria na vida das pessoas. E pior, né? É na vida dos crentes. Pior é na vida dos crentes, que não deveria acontecer essas influências na vida do crente. Porque, como acabei de dizer, ele é nova criatura. Êxodo capítulo 32, vamos começar. Bastante Bíblia, porque nós vamos ver na Bíblia. Êxodo capítulo 32, verso 7 ao verso de número 10. Irmãos, não fala para mim, isso é coisa do Antigo Testamento, pelo amor de Deus. O Antigo Testamento está aqui, é para nós também tomarmos posse dele, viu? Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha, Deus aqui está falando para Moisés, o teu povo. De quem que era o povo? O povo era de Deus. Mas Deus falou para Moisés, eu creio que ironicamente aqui. Eu creio que Deus falou ironicamente para Moisés: Moisés, disse o Senhor a Moisés, vai, desce logo daí, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido
e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O que é que Deus estava fazendo aqui? Ele estava deserdando praticamente o povo que era dele. Ele estava falando: esse povo já não é mais meu, Moisés. Esse povo, o teu povo. Deus praticamente deserdou, Deus desinstituiu, não são mais meus filhos. Esse povo não é mais meu. Por quê? Porque estavam adorando o bezerro de ouro. Porque estavam cultuando o bezerro de ouro. Porque deixaram o Deus verdadeiro. Então, amados, o que eu entendo aqui é que a pessoa, quando adora outro ser, quando adora um objeto, quando adora uma imagem, praticamente ele está deserdado de Deus. Eu vejo que Deus, ele não tem mais como filho, ele não tem como seu herdeiro, como seu povo, como ele diz aqui, o teu povo, Moisés. Eu vejo que isto corrompe o coração e acarreta severo juízo contra a pessoa que adora a Deus. Ele traz sobre si o juízo de Deus. E quando nós falamos o juízo de Deus, irmãos, o juízo de Deus, ele está sobre todos aqueles que não são, se não é filho de Deus, ele já tem sobre si o juízo de Deus. Ele está imune da bênção de Deus. E se ele está imune da bênção de Deus, ele está à mercê de toda e qualquer maldição, qualquer porcaria que esse mundo está para oferecer. Romanos capítulo 1, do verso 24. Romanos capítulo 1, verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Presta atenção nesse texto aqui. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo imerecida punição do seu erro. Sabe, querido, se você olhar o contexto desse texto, no verso 18, a idolatria e a depravação dos homens. Esse texto está relacionado com a idolatria. O que é que nós entendemos nesse texto? O que nós estamos vendo nesse último tempo, principalmente aos nossos olhos aqui no Brasil? O que é que está se tornando o Brasil? Eu sei que lá fora pode estar até pior, mas o que é o Brasil? O Brasil praticamente é um país idólatra. Você vai em São Paulo, você vai numa cidade como Campinas, em qualquer lugar você encontra homem abraçado e homem beijando homem. Você encontra mulher abraçado de mão dada com mulher pela rua.
Isso aí está ficando uma coisa natural. Está ficando uma coisa comum. E pelo que eu entendo nesse texto aqui, eu entendo isso. Não é? Olha aqui no verso 18. A ira de Deus se revela no céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. O que Deus está falando aqui? Não é? Deixaram de me adorar. Estão adorando animais, estão adorando objetos, estão adorando figuras. Agora lê o 24. Por quê? Por quê que os homens estão se tornando homossexuais? Por que que as mulheres estão se tornando-se lésbicas? Por quê? Será que não tem ligação com o texto anterior? Será que não é por causa da idolatria? Querido, eu não estou afirmando, eu estou compartilhando a palavra de Deus com você, para você meditar comigo, para você raciocinar comigo. Olha o texto e o contexto. Por isso Deus, por causa do quê? Por causa da idolatria, porque o homem deixou de adorar o verdadeiro Deus, para adorar a criatura, para adorar coisas feitas por mãos de homens, por objetos. Então, Deus fez o quê? Por isso, verso 24, Deus entregou tais homens, esses homens que deixaram de adorar a Deus, para adorar a criatura, para adorar objetos, para adorar santos fabricados de pau, de pedra, pela consciência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Por causa disso, verso 26, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo, semelhantemente os homens também deixaram o contato natural e estão se unindo a homens. Eu vejo homossexualismo, lesbianismo é consequência da idolatria. Eu vejo que o homem, a mulher paga o preço, esse preço vergonhoso, isso é uma vergonha, por ser idólatra muitas vezes. Sabe, querido? Alguém quer me ajudar nessa parte? Alguém tem um entendimento diferente? Alguém tem alguma coisa para acrescentar no que eu estou dizendo? Fala, Zé. O homem tirou Deus do centro da sua vontade e passou então a cultuar ou adorar o seu próprio corpo. Então é muito bonito hoje em dia as pessoas acharem o corpo do outro bonito, o próprio corpo bonito, e as pessoas passou a adorar ele mesmo. E isso aí trouxe consequências, porque você tira o lugar que é de Deus, não é verdade? É quase igual o que eu ia falar, e é o seguinte, dá a entender também aqui esse tipo de adoração, que é a depravação, a idolatria que o homem causa,
colocando assim: um homem gosta de um outro homem, aquele homem se torna muito mais importante do que Deus na vida dele. Ele começa a olhar para aquele homem como adorá-lo, aquela pessoa. A mulher fazendo o mesmo com outra mulher. E esquecem que o maior criador é Deus. E o Deus, ele gosta. O que Deus deixou seu mandamento? Homem com mulher, mulher com homem. Então isso já é uma idolatria que não tem nem que se comentar. E outra coisa, pelas suas paixões infames, quando ele fala também assim, no verso 23, né? Mudaram a glória de Deus incorruptível por semelhança de imagens de homem, corruptível, de aves, de quadrúpede e de répteis. Tem pessoas, porque eu sei na área de pássaros, pessoas que tem uma ave que vale 30, 40 mil, não dá 1 cento de ajuda para um mendigo, uma pessoa que necessita. Aquele pássaro tem mais valor para ele do que o ser humano. Está deixando tudo. O animal, hoje em dia, tem gente que o animal tem muito mais valor. Vai 2, 3 vezes por semana levar para cortar cabelo, para tomar vacina, para não sei o quê. O cachorro está acima do ser humano. Então, o ser humano não está valendo mais nada para o próprio ser humano. O próprio ser humano está desvalorizando o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, está idolatrando mais o homem, mais a criatura do que o Criador. Estão vendo, amados, o que é a palavra de Deus? Aonde nós podemos ir com a palavra de Deus? O que a idolatria causa na vida das pessoas? Fala, Maurício, alguma coisa? Seu entendimento. Maurício, nós queremos compartilhar. Paz do Senhor. O pecado, ele proporciona todas as coisas que vão degenerar aquilo que Deus proporcionou no ser humano, a imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, santo, puro, perfeito, né? Deus proporcionou, criou o homem à imagem dele. E quando, aqui a Bíblia fala que Deus entregou tais homens à imundícia, não é que Deus levou ele, mas Deus permitiu que eles, com a concupiscência dos homens dele, ele realmente ele fosse a essas degradação total aí, pela concupiscência dele, do que está no coração dele, para desonrar o seu corpo, porque o corpo nosso é o templo do Espírito Santo, é o templo. Então Deus permite, não é que Deus lançou, Deus permitiu, porque o próprio ser humano saiu debaixo da proteção de Deus. Então, aí não tem mais compromisso com Deus. Então, amados, olha aonde nós vamos, aonde o estado do homem, por causa da idolatria. Por causa, não é, da adoração, quando coloca um objeto, ou como o Toninho meu, o próprio homem, ou um animal, na frente de Deus. Hoje, só aqui na nossa cidade, né, eu não estou criticando, mas quantas lojas de pets nós temos aqui na cidade? Quanto se gasta com pets? E pessoas passando fome. Hoje, eu acho que a lei que defende os animais é mais severa do que defende o próprio homem. Hoje você está passando fome, se pegarem você caçando uma pomba, você vai preso, porque você está caçando uma pomba para matar a sua fome. E o que é isso? Deus, né, soltou a corda aí, né, vai fazendo, né, leis, vai fazendo isso contra o próprio homem. Quando antigamente, irmãos, por que Deus deu os animais? Era para sustento dos homens. Hoje você não pode caçar, mas você não pode pescar. Pode caçar, não pode pescar. Né? As capivaras estão aí, fazendo estrago na beira dos rios aí, pessoas morrendo de fome, você não pode caçar uma capivara. As pombas estão aí, esses passarinhos verdes estão destruindo a cidade. Mata um passarinho desse para você ver. Então, meus queridos, eu vejo, né,
que tudo isso, tudo é consequência de uma coisa a outra. Salmo 115. Este salmo, ele não tem na Bíblia Católica. Ele foi retirado da Bíblia Católica. É verdade. Alguém tem Bíblia Católica? Quem tem, faz assim para mim. Tem esse salmo? Você já leu, irmã Japinha? Já leu? Você sentiu falta do Salmo 115? Salmo 115, verso 4 a 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem, e todos quantos neles confiam. O que nós vemos aqui? Ele produz no homem o entorpecimento na vida do homem. Ele acaba, como que diz, né? O homem acaba por si mesmo sendo iludido. Ele acaba se enganando. Como é que pode isso? Não é? Ele começa dizendo, no céu está o nosso Senhor, e tudo faz como lhe agrada. E ele está dizendo, porque as nações se corrompem, muitas vezes porque não vê Deus. Se corrompem, se idolatram porque não vê Deus. O povo antigo, eles tinham, para acreditar, eles tinham que ver em alguma coisa. Por isso que eles criavam imagens de escultura, por isso que eles adoravam a lua, porque eles viam a lua. Por isso que eles adoravam os peixes, eles viam os peixes, a vaca. Então eles adoravam o objeto porque eles precisavam ver para crer. Tal, né, da onde deve ter vindo Tomé, né? Tinha que ver para crer. Então nós temos, a nossa fé vai além, a nossa fé, irmãos, tem que ir além do que os nossos olhos veem. Nós acreditamos naquilo que nós não vemos. Por quê? Porque percebe que nós estamos um nível acima. Nós acreditamos naquele que nós não vemos, mas sabemos que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. Nós não precisamos de um objeto, nós não precisamos ver a lua, nós não precisamos ver um crocodilo, não precisamos uma imagem de alguma coisa para saber que Deus existe. Nós acreditamos em Deus, por quê? Porque nós acreditamos que foi Ele que fez você, foi Ele que fez a árvore, foi Ele que fez todas as coisas. Então a nossa fé, ela vai muito mais além do que a fé dessas pessoas. Como pode, né? Como pode alguém acreditar, alguém adorar, alguém rezar, alguém orar por um objeto, achando que aquilo pode resolver a vida dele? Isaías capítulo 44. Verso 9. Isaías trata aqui a loucura da idolatria. A loucura da idolatria. Todos os artífices de imagem, de escultura, são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum empréstimo, não presta para nada. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que elas sejam confundidos. Quem formaria um Deus, ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas,
forma um ídolo e martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plena, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores dos bosques, planta o pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e afarta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque lhes grudam os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre ela a carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Oh, meu amado, como é que pode ser burro uma pessoa como essa? Da mesma árvore que ele quebra os galhos. Irmã, acende o fogo, a senhora acende fogo com um galho de árvore, irmã. Aí a senhora pega um pedaço daquela madeira, faz um santinho, irmã, e joelha diante dele. Como é que pode ser, irmão, desculpa, idiota isso. Será que tem poder uma coisa daquela? Como é que pode acreditar em uma coisa dessa? O que é que nós vemos aqui? Um embrutecimento do entendimento, para não falar um emburrecimento, né? Do entendimento. A pessoa fica cega, fica burra, para não entender uma coisa tão fácil de entender como essa. Como é que você pode pegar um objeto, colocar um objeto lá no altar, fazer um altar na tua casa e colocar lá um negócio de pau, um negócio de barro, um negócio de ferro lá, sabendo, irmãos, e acreditar naquilo, achando que aquilo vai resolver o teu problema? Isaías aqui foi muito claro em dizer isso para nós. Edivan, está claro isso aqui, rapaz? Então, parece que cega o entendimento da pessoa. E o que é que faz isso? Quem é que faz isso? São demônios que fazem isso, irmãos. Demônios que cegam as pessoas. Como nós vemos comentando aí, com relação, né, com a questão do Natal, essas coisas. Como é que pode, né, Natal, Papai Noel? Papai Noel é o Deus do Natal hoje, praticamente. É o Deus do Natal, porque falou em Natal, lembra-se o quê? Papai Noel. Ele é adorado pelas crianças, ele é adorado até pelos adultos. Esquecem-se até de Jesus, que é seria o dono da festa. E está lá o baita monte, né? O gorduchão lá, de roupa vermelha, barba branca. E as pessoas adorando ele. Como é que pode, irmãos? Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo essas coisas. Romanos capítulo 1, 18 a 23. Olha, irmão, vê como está tudo relacionado, Antigo e Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento. Nós temos aí um paralelo da palavra de Deus. Romanos 1, 18 a 23. Olha aqui. A ira de Deus se revela do céu
contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. As pessoas são indesculpáveis. Não tem desculpa diante de Deus. Pessoas que se sujeitam, que se submetem a uma imagem e adora uma imagem de uma idolatria. A idolatria, a consequência da idolatria, traz maldição para as pessoas, para a família. Deuteronômio capítulo 7, verso 25. Deuteronômio capítulo 7, verso 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Não os tomarás para ti não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. 26. Não meterás, pois, coisa abomináveis em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. É amaldiçoada. Verso 27 e 15. Aliás, capítulo 27, verso 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: Amém. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Maldito, amaldiçoado, sem a graça, sem a bênção de Deus. E eu quero, só ressaltar, às vezes, nós temos, eu principalmente quando eu era ignorante com relação a isso, eu vivia na capa dos meus cadernos desenhando santinhos. Eu estou fazendo um santinho, se eu estou desenhando, eu estou fazendo. Então, meus amados, nós atraímos maldição para as nossas vidas. Quando nós nos relacionamos com tais coisas, nós acabamos atraindo para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, como nós vamos ver em Êxodo capítulo 20, verso 3 ao verso 5. Isso aqui é os 10 mandamentos.
os 10 mandamentos está a essência da lei de Deus. Os 10 mandamentos é a essência da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que interessa para nós é até aí. E eu entendo aqui que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Os filhos muitas vezes carregam um peso por causa dos seus avós, como eu disse, dos seus tataravós. Muitas pessoas estão carregando, estão vivendo em maldição por causa dos seus bisavós lá atrás. Porque eram adoradores. Já falei isso, quando Deus ele quis abençoar, quando Deus quis reverter a situação de Abraão, Deus disse para Abraão: sai daí, Abraão, desliga da casa do teu pai, desliga da tua parentela, porque, irmã, eles eram idólatras. O pai de Abraão fazia santinho. O pai de Abraão fazia imagem. Então disse: Abraão, eu quero te abençoar, mas sai daí no meio dessa pessoa aí, desliga deles. Então foi a primeira coisa, foi a primeira ordem de Deus para abençoar Abraão: sai da casa do teu pai. Por que sair da casa do pai? Porque ele era idólatra. Porque ele era fazedor de santo. E quantas pessoas estão aí carregando por causa dos seus pais, por causa dos seus avós? Então, quando nós nos convertemos, nós temos que nos desligar. Eu creio que quando nós nos batizamos, aceitamos Jesus, automaticamente estamos nos desligando da religião, dos ídolos que meus pais fizeram. Sabe, amado? Quer saber o nome do camarada que foi batizado no último domingo? Benedito Aparecido Antônio. Benedito Aparecido Antônio. O pai, com certeza, ele quis homenagear o filho. Praticamente, ele ofereceu o filho. Ele estava honrando o São Benedito, o Santo Antônio e o São Aparecido. Que não existe o São Aparecido, é Aparecida. Aí ele já jogou um pouco de afeminada no camarada. Não existe Aparecido, é Aparecida. E se pôs o nome de Aparecido, já puxou um pouquinho da essência da mulher no camarada. Tem Aparecido aqui? O que você entende isso? Tem São Aparecido? Tem São Aparecido, Zezé? Não. E por que você chama Aparecido? Ele apareceu. Porque a minha mãe... O nome dele é Aparecido para homenagear, para honrar, para adorar a Aparecida. Eu estou errado? Verdade, ó. Você desconfiava? É, Ju? Ele é macho? Estão mandando tomar uma água que eu estou violento. Aparecido Benedito Antônio. Gente, idólatra no último, vai perguntar para ele, conversa com ele. A mãe era devota da Aparecida, devota do São Benedito e devota do Santo Antônio.
Você imagine o que está acarretando na vida desse rapaz? Você não sabe, eu sei. Tudo o que está acarretando na vida desse rapaz deveria estar aqui e não está. Porque se estivesse aqui, eu ia fazer uma libertação nele hoje. Ele ia ser curado hoje. De toda essa maldição que este rapaz está carregando, irmãos. Por isso tem que vir na igreja. Em meio às heresias tem coisa boa também. Sabe? Eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando falamos em maldição hereditária, eu quero que você entenda isso. Os filhos, na verdade, eles acabam seguindo os pais em suas crenças. Ele acaba seguindo os pais em seus atos. Por isso, eles recebem como prêmio a maldição. Então, entenda, isso é maldição. Eu entendo assim maldição hereditária. Não é? Porque eles crescem ali com o pai, eles veem o pai fazendo aquilo, tal, ele vai crescendo naquele caminho, aqueles demônios que estão por trás daquelas coisas, ele vai acompanhando o filho, vai induzindo o filho, vai induzindo a filha naquilo. Então, a isso se chama maldição. Só o que acontece? Quando ele vem, aceita Jesus, eu sou nova criatura, ele vai parar com aquelas coisas, porque a Bíblia vai dizer que ele não pode mais fazer as coisas que o pai dele fazia. Então aí ele é liberto. Por isso que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai conhecendo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai falando, olha, você não pode ter duas mulheres, você não pode adulterar. Então o que acontece? Ele vê na palavra de Deus que não pode adulterar, o pai dele adulterava. O pai dele tinha várias mulheres, mas aí ele vem, o pai dele falava que era normal. Só que aí ele vem para Jesus, ele lê na palavra, não adulterar. Opa, meu pai estava errado, não vou fazer mais. Ele se libertou do quê? Da prostituição. O pai dele era um ladrão. Roubava gado, era fazendeiro, roubava gado, mudava a cerca de lugar, roubava a terra. Ele viu o pai dele fazendo aquilo, ele vai fazer igual. Meu pai ficou rico desse jeito também, vou roubar gado, vou passar um para cá de noite enquanto o outro não está vendo, vou mudar o palanque da cerca. Ele viu o pai dele fazer aquilo. Só que aí ele vem para Jesus e ele vê, não roubarás. Opa, a palavra de Deus, agora eu sou de Cristo. A palavra de Deus, não roubarás. Conhecereis a verdade, Toninho, e a verdade? Isso é libertação. Não existe libertação se não conhecer a palavra. Não existe quebra de maldição se não conhecer e praticar a palavra de Deus, irmãos. Se não for convertido de verdade, não há libertação. Não adianta fazer regressão se não conhecer a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus. Então, praticando a palavra de Deus, automaticamente a pessoa vai quebrando a maldição. Vai deixando a maldição e vai entrando o quê? Ele sai debaixo da maldição do mundo e vai entrando debaixo da bênção de Deus. Você está vendo aqui? Não é? Eu, até meus 7 anos, eu era idólatra. Eu vivia com santinho, eu vivia todo tipo de santinho, fazia coleção de santinho. Eu ia, rezava, fazia isso, fazia aquilo, porque eu acompanhava os meus avós, meus bisavós. Mas a partir do momento que a minha outra avó, agora entra a avó Francisca, era a outra avó. A partir do momento que entra a avó Francisca, ela me trouxe para a igreja, aí eu comecei a aprender. Imagem, essas coisas, eu fui deixando de lado e fui me libertando. Então foi quebrando a maldição da idolatria na minha vida. A idolatria traz maldição. E você vai tirando a idolatria, vai tirando o santinho da tua casa, praticamente essa maldição vai se quebrando na tua vida. Isso é quebra de maldição. Eu entendo que isso é libertação. Por isso que, queridos, não estou criticando, estou falando a verdade.
É por isso que certas denominações que não ensinam a palavra de Deus, que não têm escola bíblica, as pessoas entram na igreja, são batizadas e a vida dela continua do mesmo jeito. Por quê? Porque continuam embaixo de maldição, não conhecem a palavra e não vão se libertando da maldição do mundo. Estão dentro da igreja, mas continuam praticando as coisas lá do mundo que são abomináveis ao Senhor. Adianta, irmão, se batizar e não praticar a palavra de Deus. Não adianta se batizar e não conhecer a palavra de Deus. Vai ser salvo? Eu até acredito que será salvo, mas pela graça. Serão salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque verdadeiramente aceitaram Jesus em seu coração. Mas poderiam ter vida abundante, e não têm a vida abundante, porque não praticam, continuam com as práticas abomináveis ao Senhor. Amém? Ou vem para Jesus, querido, vem de uma vez para Jesus, vamos praticar, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos respeitar aquilo que Deus pede para nós, para que sejamos abençoados. Nova criatura tem que andar na palavra de Deus. A idolatria produz escravidão aos demônios. A pessoa idólatra, ela torna-se escrava de demônios. 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 18 a 20. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. O apóstolo Paulo está sendo pesado e duro aqui. As pessoas que fazem sacrifício a santo, a ídolos, estão sacrificando a demônios. Você acendeu uma vela ao São Cristóvão, você acendeu uma vela ao São Benedito, você está oferecendo sacrifício a demônio. Não é a Deus. Eu estou fazendo aqui, acendendo essa vela aqui, no altar do São Sebastião, né? Estou acendendo uma vela no altar do São Sebastião, achando que é para Deus. Deus não recebe essas coisas. Ele está fazendo para demônio. Quem está recebendo é demônio, segundo o apóstolo Paulo, se é que dá para acreditar no apóstolo Paulo, né? Não nos enganemos. Você estudou sobre isso, né? Você falou sobre isso, não foi? Você não chegou, né? Mas você estudou sobre isso, porque você ia ministrar isso. É muito importante esse assunto, esse texto que o pastor Dorival comentou aqui. Não. A respeito desse sacrifício que estão comentando aqui. Porque muitos cristãos, crentes, convertidos, gostam de participar de festas, como quermesses, que está lá algum santo, rodeios, coisas desse tipo. Não, nós não devemos participar disso aí, porque já está dizendo claramente aqui que é festas juninas.
São coisas sacrificadas aos ídolos. E nós estamos, então, prestando culto não a Deus. Estamos prestando culto aos demônios. Aqui está falando. Então, é muito importante, na hora que chegar a época das festas juninas, nós, entender muito bem esse texto do que está falando aqui. Tá? Porque o único Deus a qual servimos é o Senhor Jesus. Então, nós não podemos participar dessas festas, não devemos. Você entendeu? Que participar de festa junina, de quadrilha, você entendeu o que você está fazendo? Você está prestando um culto a demônio. Você está adorando a demônio. E aí que nós voltamos recentemente. Precisa tomar cuidado com o que faz com relação ao Natal, gente. Senão tem pessoas que acabam no Natal prestando culto a demônio no Natal. Como o Maurício se exaltou na última quarta-feira, né? É demônio. Árvore, pessoa fica lá, é isso, aquilo, Papai Noel, é aquilo, é demônio por trás. E ele tem razão. Que a pessoa acaba cultuando um demônio, oferecendo um sacrifício ali, ao armar a sua árvore, né? Por que está armando a árvore? Então precisa tomar cuidado, porque você está abraçando a causa, você está sendo cúmplice, você está participando. Então fica claro aqui a nossa posição com relação à festa junina. Com relação à dança da quadrilha lá no São Sebastião. As quermesses. As quermesses. Então, meu querido, precisa tomar cuidado com estas coisas. Tá. Que nem o Zezé falou das festas juninas, né? Hoje no meio cristão, nas igrejas evangélicas, digamos assim, tem eu creio que é demônio também. Eu vou colocar tudo nas costas deles agora. As festas, por exemplo, julina. Só está mudando o mês, está mudando o nome, ou a festa da roça. Eu posso, o pastor responde, eu posso falar que são demônios também? É o mesmo tipo de festa. Olha, aliás, a festa da roça, nós fazíamos aqui, da minha parte, como um caipira que eu vim do sítio, como muitas pessoas vieram do sítio, a gente fazia com a intenção que fosse uma festa onde você pudesse comer as coisas da roça, na verdade. Comer uma pamonha, comer um curau, comer um milho cozido. A intenção nossa era essa. Daqui, era essa a intenção. Não é? Aí fica um pouco complicado se falar que era, né? Porque vai a intenção do coração, mas eu tenho essa intenção, se o outro tem outra, aí fica um pouco complicado, não é? Porque por isso que a gente nem fazia no mês de junho, justamente fazia numa outra época, não tem que ser no mês de junho, não é? Por quê? Por que se faz a festa junina no mês de junho? Por que se faz fogueira? Por causa do frio, aquelas coisas, tudo, né? E a gente acaba associando. Agora, fazer uma fogueira, aí realmente já complica. Começa a fazer fogueira, começa a fazer balão, começa a fazer aquilo, então já vai ligando as coisas aos santos. É melhor não fazer, para não trazer confusão. Cosme e Damião, as balinhas do Cosme e Damião são sacrificadas o pãozinho de Santo Antônio. Quantos pãozinhos de Santo Antônio a senhora comeu, irmã Cleide? Nenhum? Quando ia na missa não comia o pãozinho? Irmã. A senhora já era desviada da Igreja Católica? A Toninho que está falando, irmã.
É. É. Exatamente. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Estou falando de consequências da idolatria. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, quanto aos idólatras e a essas pessoas, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A pior consequência de tudo isso não é a maldição que você vive aqui na terra, não são os problemas que você vive aqui, a pior consequência é o lago de fogo, é a segunda morte. Não tem, idólatra não tem jeito, o idólatra já está condenado. Irmão, você tem um irmão, você tem um pai, você precisa ministrar. Você precisa ensinar, porque eu não vejo da parte de Deus misericórdia para os idólatras. Ô, Maurício, o que você entende dessa parte aí, Maurício? Fala para mim, para nós. Deus vai agir com misericórdia aí? Como é que vai ser, Maurício? Sobre esse assunto só, Maurício. Sobre os idólatras, o lago de fogo e os idólatras. O que é idolatria? A idolatria é você tirar o lugar de Deus e colocar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa no lugar lá e adorar. Todos que tira Cristo Jesus do centro, estava que nem o Amado lá na frente falando sobre o milho, sobre a roça, sobre isso, aqui. Tudo que Deus criou foi coisas boas. O milho é coisa boa, o fogo é coisa boa, tudo é coisa boa. Agora, você fazer um cerimonial, pegar o milho, fazer um cerimonial milho e oferecer para uma imagem, aí é idolatria. Agora, eu comer o milho é pecado? Não é pecado, é coisa boa. Então, é o que você faz. Deus olha o teu coração, a intenção do teu coração. Está sendo direcionado para louvor a Deus, adoração a Deus? Ok. Não está? Então cuidado que você está partindo do outro lado. E idolatria, se você pegar, o pastor estava falando das imagens e tal, se você pegar lá em Apocalipse, a imagem vai falar, a imagem vai fazer sinais, prodígios em Apocalipse. Vai fazer. Então tudo que a gente vê de idolatria, de Gênesis, que começou lá em Nimrod até chegar aqui em Apocalipse, é tudo uma preparação para tirar o ser humano de Cristo Jesus, porque está levando as pessoas para a idolatria, para o lago de fogo. Então a idolatria, realmente a pessoa vai para o inferno. A misericórdia do Senhor, ele se estende, a misericórdia do Senhor se estende, mas um dia chegará a justiça de Deus. Um dia a justiça. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque, não. A misericórdia do Senhor, ela se estende, não estou defendendo a idolatria, não é isso. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, que às vezes chega no último segundo de vida, a pessoa pede perdão a Deus. Porque o maior interessado na vida da pessoa, da alma da pessoa, é o Espírito Santo, é Deus. Agora, se ele morrer confessando que Maria
Amém. Nós vamos fazer aqui, eu vou fazer, já vou pedir para, eu vou selecionar umas pessoas, irmãos. O meu próximo assunto é sobre maldição, quebra de maldição. Está convocado o pastor Leandro, está convocado o Maurício, está convocado o Zezé, eles vão estudar e nós vamos colocar lá em cima eles lá, ó. E o Toninho. E eles vão se debater, irmãos, igual na televisão. Eu vou fazer aquele programa de televisão aqui de quarta-feira. Vocês vão ouvir, vocês vão ver. Da audiência. Aí ó. Eu vou trazer, vou pôr eles lá em cima. Um microfone cada um e nós vamos, né? Um vai defender uma coisa, outro vai defender outra. Fazer um debate. Você aceita? Para nós, assim, que cremos no Senhor e pela verdade que é Cristo, Ele é a verdade, e Ele nos liberta, é Cristo Jesus. Então, uma vez que nós aceitamos o Senhor, fomos libertos. Quero fazer menção aqui num texto que diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz. Então, para nós, é muito fácil, às vezes, julgarmos, é tão claro, mas o diabo está tão por trás, escravizando essas pessoas, e cabe a nós falarmos do amor de Deus, pregarmos, sairmos das quatro paredes, anunciarmos, como o pastor disse aqui, aos nossos parentes, a mãe, pai, tio, falar que Cristo é o Salvador, porque o diabo ele está por trás de tudo isso, cegando o entendimento delas. Está tão claro, está tão nítido, mas o diabo está por trás, e como diz aqui o apóstolo Paulo, cegando esse entendimento para que eles não enxerguem a luz do Evangelho. Agora, meu amado, nós vimos as consequências que são gravíssimas. A consequência é terrível, é o lago de fogo por idólatra. Não é? Qual deve ser a nossa posição com relação à idolatria? Qual deve ser a nossa posição com relação à idolatria? Sair por aí quebrando e queimando imagens? Vamos sair daí chutando, como fez aquele pastor? Vamos chegar na casa das pessoas aí com um saco e um martelo na mão e... Não é desse jeito, amados. Estou falando da nossa posição. Nós não devemos fazer isso. Estou falando aqui agora como pastor orientador de vocês. Nós falamos aí muitas coisas, relevantes e irrelevantes, não é? Mas agora, qual é a nossa posição? Então você não vai chegar na casa do teu pai, da tua avó, com um saco e um martelo na mão, um fósforo e álcool e tacar fogo em tudo. Não é dessa forma. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não chega na casa dos outros, você não tem esse direito de destruir, não é por força e nem por violência. É pelo meu espírito, diz a palavra de Deus. Mas o que nós devemos fazer como cristão? 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 14. 1 Coríntios 10, 14, o que Paulo fala? Fugir da idolatria. Não é isso? Paulo, a orientação que a Bíblia nos dá com relação à idolatria é fugir da idolatria. Não vamos ficar enfrentando. Não vamos ficar, na verdade, debatendo. Mas a orientação que nós temos é para fugir da idolatria. Um pouquinho mais adiante, o verso 18 ao verso 20. Considerai, ó Israel, segundo a carne,
Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Estou dizendo quermesse. Quermesse. Estou dizendo festa junina. Estou dizendo festa dos Josés. Não se associeis a estas coisas. Essa festa, esse tipo de festa não cabe a nós, irmãos. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ah, demônios! São coadjuvantes, na verdade. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Estas festas não nos cabem. Não tem lugar para nós nesse tipo de festa. Crente não vai em quermesse, ainda que seja uma quermesse beneficente. Dá lá, você quer abençoar? Dá uma oferta, mas não vai comer aquilo que é sacrificado a ídolo, aquilo que é oferecido a ídolo. Não devemos então participar de festas nem de celebrações relacionados com a idolatria. Isso é palavra dita, não adianta vir perguntar para mim. Quando chegar a festa, não sei do que lá, a minha posição aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 19 a 22. Pode participar? 1 Coríntios, capítulo 10, 19 a 22. Eu não quero induzir ninguém ao erro. A minha palavra é essa, não vai. Você quer assumir por sua conta. Tá certo? Olha o pior aqui. Olha o pior de tudo aqui para me encerrar. Estou encerrando, viu, Toninho? O pior de tudo para me encerrar aqui, com relação à nossa posição. Não ter relações religiosas. Não ter relações religiosas. Nem se casar com uma pessoa idólatra. É por isso que nós somos contra o culto ou a missa ecumênica. Não ter relação religiosa em tipo algum. Por isso que nós, batistas, pelo menos éramos, contra culto ecumênico. Por isso que vai ter um negócio lá, não sei na onde, o padre vai, eu também vou, eu não vou. Ou é eu ou é o padre. Ou é eu ou é o kardecista. Ou é eu ou é o pai de santo. Nós não podemos usar o mesmo microfone, nós não podemos estar no mesmo altar. Apartai-vos. Temos que ser radical nessa parte, irmãos. Vamos ver na palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, avarento ou idólatra. Não vos associeis com ele. Não vos associeis com ele que, dizendo irmão, o fulano de tal lá, ô irmão, não é isso, somos irmãos. Somos irmãos, mas ele é idólatra. Será que eu posso ter alguma relação com ele? Eu posso disputar o mesmo lugar com ele? A isso a Bíblia chama-se de jugo desigual. Você vai ter problema. Você vai ter problema. Josué capítulo 23, verso 7. O apóstolo Paulo era um leitor da Bíblia, né? Porque ele relaciona tudo com o Antigo Testamento. Josué 23, 7.
Olha aqui. Verso 6, para começar. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem vos servais, nem os adoreis. Não tenha contato. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Verso de número 16. Começa no 15 também, para você entender um pouco mais. Não façais aliança com os moradores da terra, para que não suceda que, em se prostituindo com eles, com seus deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e comas do seu sacrifício. Olha aí, voltamos a falar lá das festas juninas, das quermesses, não é? E não tomeis mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam com que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Quem casa com uma idólatra está se prostituindo com os deuses da idólatra, ou do idólatra. Não, irmão, pelo amor de Deus, um crente, um filho de Deus, um ministro de Deus, casar com uma beata, não tem jeito, não vai dar certo. Ah, mas ela é mulher de Deus, ela serve isso lá, ela é filha de Maria, pastor. Ela é filha de Maria. Eu quero a filha de Deus, eu não quero a filha de Maria. Ah, pastor, ele é sacristão, ele é missionário lá. Não vai dar certo, você vai estar misturando. Você vai indiretamente estar adorando lá o que eles adoram lá, os ídolos deles. Por quê? Por quê, Divan? Por quê? Que se eu casar com uma filha de Maria, se eu casasse com uma filha de Maria, por que eu ia estar adorando o Deus dela? Hã? Não, irmão, muito mais fácil. Você foi longe demais. É mais fácil, porque os dois tornam-se uma só carne. Os dois tornam-se uma só carne. Então você casou com o sacristão, minha filha? Está no mesmo barco, está bebendo da mesma água, vai beber do mesmo vinho, vai comer do mesmo pão. Não vai dar certo esse casamento, vai dar problema desse casamento. O que aconteceu com Sansão? O que fez Sansão? Ele arruinou a sua vida, irmão. Tem muitas pessoas, muitos jovens que estão arruinando sua vida. Pastor, mas ela é uma boa kardecista, pastor. Ela é espírita boa, certinha. Melhor do que muitas dentro da igreja. Eu prefiro a errada dentro da igreja do que uma religiosa que não sirva o Deus que eu sirvo. Sem dúvida, Se casou lá, não precisa largar. Não deve largar. Se casou lá fora, não deve largar, irmão. Foi bom o Toninho falar isso. Ah, eu vou largar porque ele era não sei o que lá. Você veio para Jesus, você vai santificar ele. Aí é o contrário, é você que vai santificar ele. A não ser que ele queira. Eu sou padre e você se batizou lá na igreja do pastor lá e eu não quero mais você. Então aí você está livre pela palavra de Deus.
Não dá certo. Olha a vida de Sansão. Sansão acabou, arruinou sua vida, só não foi para o inferno pela misericórdia de Deus e pelo arrependimento. Não é que ele não foi, Sansão não foi para o inferno, ele se arrependeu. E Deus teve misericórdia dele, ele salvou a alma dele. Viu? Olha a fria que entrou o rei Acabe. Quem era Acabe? Era do povo de Deus. Irmão, Acabe era um péssimo rei, foi um péssimo rei, mas ele era de Deus. Ele era rei da nação de Israel. Ele era o rei, era o homem de Deus ali para governar o povo de Deus. Mas qual foi a ruína dele? Casar-se com Jezabel. Casar com Jezabel foi a ruína de Acabe e do povo de Deus. Ele acabou não só com a vida dele, mas acabou com a nação de Israel. Por quê? Quem era Jezabel? Ela era uma princesa fenícia, filha de um rei fenício. Sabe qual era o significado do nome de Jezabel? Aquele tempo tinha significado. Baal é exaltado, era o significado do nome de Jezabel. Baal é exaltado. Por quê? Porque os pais colocaram o nome nela de Jezabel, porque eles eram adoradores de Baal. Sabe? Baal, na verdade, era o deus daqueles outros povos, dos fenícios. O nome Jezabel significava também marido de alguma coisa. O nome de uma mulher estava relacionado como marido de alguém. Se Jezabel casasse com o Toninho, Célia, seria Jezabel, marido do Antônio. Já pensou, Toninho? Que situação? Ai, Jesus! Ai, Jesus! Tem misericórdia, Jesus! Então, o nome dessa mulher, olha o nome dessa mulher, marido de alguém. E qual foi a consequência? Não é? Qual foi a consequência dessa mulher na casa e na vida de Acabe? Ela se tornou, na verdade, marido de Acabe. Jezabel tornou-se marido de Acabe, Rafael. Era ela que mandava, ela era o cabeça. Ela que governava Israel. Não era Acabe que governava Israel, era Jezabel. Ela era filha do rei, né, dos Sidônios lá, o Etibal. Então o casamento de Jezabel com Acabe foi para fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. E o que aconteceu? Acabe, ele se tornou promíscuo e fraco. Um frangote tornou-se Acabe. Um galinho. Tornou-se um galinho. Deixando-se dominar pela mulher, filha do rei fenício, de forte personalidade feminina, tornou-se Acabe. Ô Lília, Acabe, ele virou as mãozinhas porque ele teve uma mulher que tinha personalidade de homem. Mulher, cuidado com o que você vai fazer com seu marido. Se você tiver a personalidade de Jezabel, você pode tornar o seu marido um afeminado. É verdade. Lázaro, segura as pontas lá, Lázaro. Vamos lá, Lázaro. Quem manda aqui sou eu. Estava quietinho, né, Lázaro? Faz tempo que eu não mexo com você, Lázaro. Eu tenho, Lázaro. Eu gosto do seu, Lázaro. Não dá certo, irmãos. Casamento com pessoa idólatra não dá certo. Olhe os seus filhos. Olhe para os seus filhos. É preferível casar com uma moça desviada da igreja do que casar com uma beata. Eu estou falando como pastor agora. É preferível, Lília. Não estou falando que é. É melhor. Do pior é o melhor.
Por quê? Não é? Porque vai se unir a um idólatra. Amém, queridos? Alguma coisa sobre idolatria, mas é o suficiente para vocês não caírem, para vocês não errarem, não ir para o lago de fogo. Não associeis a coisas idólatras. Semana que vem eu começo a falar sobre maldição. Vamos falar sobre maldição à luz da palavra de Deus. Haverá controvérsia, com certeza, isso é bom. São posições. Mas vamos falar sobre maldição, maldição hereditária, sobre esse tipo de coisas. Fala para o pessoal vir, gente, é muito importante isso daqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Você que tinha o seu santinho lá, você vai quebrar, você vai tirar ele de lá. Você não vai deixar o seu filho casar com uma filha de Maria. Você não vai deixar depois dessa. E eu não deixo. Não deixo, Lília. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos quebrar toda a idolatria que há dentro de nós, no nosso coração, da tradição que nós trazemos da igreja, como foi dita, católica romana. Da igreja católica romana, de Roma. Vamos quebrar toda a tradição, toda a influência, nós temos que quebrar. Nós viemos para Cristo. Martinho Lutero, ele descobriu todas essas falhas que tinha na igreja romana, gente. E ele apresentou para nós os problemas. E nós estamos hoje, a igreja está deixando de ser, não é? De visualizar aquilo que Martinho Lutero teve uma revelação do Espírito Santo para ver as coisas erradas que tinham lá dentro. E nós estamos voltando lá dentro. Depois de tantos anos, não vamos voltar. Nós não podemos voltar. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que crescer, não é diminuir, não é regredir, irmãos. Vamos orar, pedir para Deus para quebrar toda essa tradição que nós ainda temos dentro de nós. Não é? Você vê, e é muito claro esse exemplo, quando acontece alguma coisa na tua vida, presta atenção, irmão, vamos acabar com isso. Você está diante de uma situação difícil, minha nossa. E o que é isso? É tradição católica, romana dentro de você. Minha Nossa Senhora, vai proteger você, irmão? Não vai. Eu sei que muitas vezes você fala no impulso, mas tem que acabar com isso. Está difícil, está complicado. Meu Deus do céu, meu Jesus amado. Essa deve ser a frase que nós temos que pronunciar diante de dificuldade, não é? O romano, diante de uma dificuldade, minha nossa. O crente, o cristão, meu Jesus. É tão simples, trocar a minha pelo meu. Temos que eliminar, radicalizar essas coisas da nossa vida, irmãos. No nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, glorificamos o teu nome. Obrigado pela palavra que o Senhor deixou, pela tua palavra que ficou, Pai. E nós muitas vezes erramos por não conhecimento da tua palavra, porque não lemos, porque não estudamos, porque não meditamos, ó Pai, porque temos preguiça de ler, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, porque queremos as coisas fáceis, achamos que é tudo num toque de mágica, Pai. Em nome de Jesus, nos dê o crescimento no conhecimento da tua palavra. Nos livra, Pai, de todo o laço de idolatria dos nossos avós, dos nossos antepassados, dos nossos pais. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos, purifica-nos e nos perdoa de alguma coisa ainda, Pai, que nos leva, ó Deus, a crenças que não glorificam o teu nome, que glorifica demônios muitas vezes, comidas sacrificadas a ídolos, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, pela tua misericórdia, liberta-nos e verdadeiramente seremos livres no nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda a tua igreja, em nome do teu Filho Jesus, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.